O amanhecer em St. Mary Mead trazia aquela tranquilidade enganosa que Miss Marple conhecia bem. A neblina leve se dissipava devagar sobre os jardins. O canto distante dos pássaros se misturava ao som ocasional de passos na rua de paralelepípedos. Dentro de sua sala, ela acomodava-se na poltrona perto da janela, finalizando um ponto no tricô, quando um toque na porta interrompeu a rotina. Florence, sua ajudante, entrou com um envelope na mão. O papel era espesso. O selo marcava claramente a origem. Polícia da Vila de St. David. Miss Marple colocou o tricô de lado e abriu a carta com o cuidado de quem já sabia que aquela não era uma simples correspondência. O texto, escrito pelo inspetor local, pedia ajuda para resolver um crime que abalara a pequena comunidade: o assassinato brutal de uma jovem chamada Clara Hughes. Miss Marple não conhecia pessoalmente St. David, mas, após anos observando a natureza humana, sabia que vilas pequenas guardavam segredos grandes. A carta mencionava a falta de pistas concretas e a necessidade de alguém capaz de perceber o que escapava aos olhos comuns. Era o tipo de convite que, mesmo sem desejar, ela nunca recusava. No mesmo dia, vestiu um casaco simples, pegou a bolsa e seguiu até a estação. A viagem de trem foi curta, mas suficiente para organizar mentalmente as primeiras perguntas que faria. Ao chegar, percebeu o clima carregado no ar, moradores evitando contato visual, passos apressados e um silêncio estranho pairando sobre a praça central. Perto da prefeitura, um homem alto, de terno escuro e expressão preocupada, aguardava. Aproximou-se e estendeu a mão com certo alívio. Miss Marple? Sou o inspetor Collins. É um prazer conhecê-la, apesar das circunstâncias. Ela assentiu, mantendo o tom calmo. Recebi sua carta. Imagino que o caso seja realmente perturbador. Collins confirmou com um olhar grave. Clara Hughes fora encontrada sem vida nos arredores da vila, perto de uma casa antiga chamada Thornfield Cottage. As lesões indicavam violência extrema, algo raro para aquela comunidade. Sem perder tempo, o inspetor a conduziu até a residência da família da vítima. A casa ficava nos limites da vila, cercada por um jardim bem cuidado. Ao abrir a porta, a mãe de Clara, Sra. Hargreaves, mostrou-se abatida, mas ainda com um ar de dignidade. Convidou-os para entrar e conduziu-os até a sala, onde fotografias da jovem enfeitavam as paredes. Miss Marple observou cada detalhe: o ambiente arrumado, o cheiro de lavanda no ar, o olhar cansado da mãe. Pouco depois, o pai, Sr. Hargreaves, juntou-se à conversa. Foi ele quem revelou um dado importante. Clara havia sido noiva de um homem chamado Peter Langford, mas o relacionamento terminara de forma amarga ao descobrir que ele havia ocultado um casamento anterior. A informação acendeu um alerta. Miss Marple pediu o endereço de Langford, obtendo-o rapidamente. Antes de partir, reparou em como a mãe tentava suavizar a gravidade da situação, talvez para se proteger da dor, talvez para evitar que o passado da filha fosse explorado. De volta às ruas de St. David, acompanhada pelo inspetor, dirigiu-se à casa de Peter. Foram recebidos por uma senhoria idosa que, nervosa, contou que o inquilino partira de repente 3 dias antes, sem deixar bilhete ou explicação. Havia apenas mencionado receber uma carta pouco antes de arrumar as malas. Miss Marple percebeu o nervosismo da mulher, mas não insistiu. Apenas trocou um olhar significativo com o inspetor. Uma partida repentina após um noivado rompido, somada a uma correspondência misteriosa, não era algo a ser ignorado. No entanto, a investigação não poderia parar ali.
Ao circular pela vila, ela foi até uma pequena loja onde Clara trabalhava algumas manhãs. O proprietário, Sr. Morton, descreveu-a como dedicada e confiável, mas hesitou antes de revelar um incidente. Meses atrás, Clara havia flagrado um ex-funcionário, Robert Finn, roubando mercadorias. Ele foi demitido e, no calor do momento, ameaçou se vingar. Miss Marple pediu o endereço do rapaz e partiu para confirmar informações. Ao chegar à casa modesta indicada pelo lojista, encontrou um policial na porta, que informou que Finn estava hospitalizado após um acidente. Sem poder interrogá-lo de imediato, ela decidiu seguir outra pista. Foi até a casa de Emily Maynard, aluna de Clara nas aulas particulares. A mãe da menina contou que, dias antes de ser encontrada morta, Clara e Emily passaram mais tempo que o habitual no Jardim dos Fundos, perto de um antigo poço. Desde a morte da professora, a menina estava estranhamente retraída. Quando Miss Marple pediu para ver o local, encontrou a tampa de ferro do poço ligeiramente deslocada e marcas recentes na terra. A mãe de Emily, visivelmente nervosa, revelou então o pior. Emily havia sido encontrada sem vida naquele mesmo poço, estrangulada. O impacto da revelação deixou claro que havia mais ligações entre as duas mortes do que parecia. A serenidade de Miss Marple se manteve, mas por dentro ela já visualizava os próximos passos. Duas jovens próximas, assassinadas em sequência, indicavam que a verdade estava escondida bem no centro daquela comunidade. Ao sair da propriedade, ela lançou um olhar demorado para a vila silenciosa. O que quer que estivesse enterrado ali não ficaria oculto por muito tempo. Ela já havia aceitado que este caso exigiria mais do que lógica. Precisaria de atenção aos menores gestos, às palavras não ditas e às conexões invisíveis que uniam as vítimas ao assassino. E Miss Marple estava pronta para seguir cada fio até o fim. Logo após a descoberta da segunda vítima, Miss Marple concentrou-se em observar quem, na vila, se mostrava colaborativo demais ou excessivamente reservado. Em sua experiência, a aparência de tranquilidade ou de cordialidade extrema frequentemente escondia a agitação interior de quem tinha algo a esconder. O primeiro passo foi retornar à loja onde Clara trabalhava. O proprietário, Sr. Morton, mostrou-se mais à vontade do que na visita anterior, mas Miss Marple notou que ele evitava comentar a respeito da ligação de Clara com outros moradores. Quando pressionado, admitiu que ela tinha um círculo restrito de amizades, mas mencionou que, após o rompimento com Peter Langford, começou a passar mais tempo conversando com Simon Maynard, irmão de Emily, a segunda vítima. Essa informação despertou atenção imediata. Simon era conhecido como um jovem calado, educado, mas pouco sociável. No entanto, moradores relatavam que, quando estava perto de Clara, ele parecia mais falante. Ao investigar discretamente, Miss Marple descobriu que Simon se oferecia para ajudar Clara com as crianças nas aulas particulares, algo que não fazia por mais ninguém. A próxima visita foi à família Maynard. A mãe, Sra. Maynard, ainda abalada pela morte da filha, recebeu Miss Marple com reservas. Alegou que Simon não tinha qualquer relação com Clara, além de encontros ocasionais. No entanto, enquanto a mulher falava, Simon surgiu no corredor, e o breve contato visual com Miss Marple revelou um desconforto evidente. Ele desviou o olhar, evitando qualquer tentativa de diálogo. Ao sair, Miss Marple comentou com o inspetor Collins sobre o comportamento do rapaz. Collins minimizou, alegando que se tratava apenas de timidez e luto. Miss Marple, porém, não descartou a possibilidade de que aquela timidez fosse uma fachada.
decidiu então observar Peter Langford mais de perto. Embora ele estivesse ausente, conseguiu confirmar através de conhecidos que o homem se mantinha reservado e educado em público, mas tinha histórico de reações explosivas em relacionamentos. Ainda assim, a falta de evidências concretas ligando-o às mortes impedia qualquer acusação direta. Em seguida, a atenção voltou-se para Robert Finn. No hospital, o rapaz parecia fragilizado pelo acidente, mas sua postura oscilava entre a cordialidade e um certo sarcasmo velado. Admitiu que nutria rancor contra Clara pelo episódio que levou à sua demissão, mas negou qualquer envolvimento no crime. Mesmo assim, Miss Marple percebeu que ele tentava manter um ar de inocência exagerada, evitando entrar em detalhes sobre seu paradeiro nos dias das mortes. A cada conversa, a detetive via o mesmo padrão. Pessoas que se esforçavam para projetar uma imagem limpa e controlada, mas que, sob observação, revelavam fissuras. A Vila de Sante. David estava repleta de expressões calculadas, sorrisos tensos e discursos ensaiados. Para confirmar suas suspeitas, Miss Marple passou a circular pela praça e pelo café local, apenas ouvindo conversas. Foi assim que percebeu algo revelador. Alguns moradores falavam de Simon com compaixão, descrevendo-o como um rapaz incapaz de ferir alguém, enquanto outros comentavam que ele andava diferente nas últimas semanas, mais agitado, menos presente nas atividades comunitárias. Esse contraste reforçou a hipótese de que Simon cultivava cuidadosamente uma imagem pública que não refletia totalmente seu comportamento privado. Miss Marple sabia que, em crimes motivados por sentimentos intensos, os culpados raramente eram os que chamavam mais atenção logo no início, mas sim aqueles que se escondiam sob a normalidade aparente. Aparências enganosas também cercavam o caso de Peter Langford. Um vizinho dele, localizado após algumas perguntas discretas, revelou que Peter fora visto discutindo com Clara dias antes do crime. Embora isso não fosse suficiente para acusá-lo, mostrava que a imagem de ex-noivo cordial não correspondia inteiramente à realidade. Já Robert Finn, mesmo ferido, mantinha contato com conhecidos que não viam problema em ajudá-lo a encobrir horários ou deslocamentos. Ele insistia que era vítima de circunstâncias, mas a insistência excessiva em parecer injustiçado apenas aumentava a desconfiança. Ao final daquela etapa, Miss Marple tinha 3 perfis sob observação. Peter Langford, ex-noivo com histórico de mentiras e discussões. Robert Finn, ex-funcionário rancoroso que tentava se mostrar vítima. Simon Maynard, jovem reservado cuja proximidade com a primeira vítima e comportamento recente destoavam de sua reputação. O inspetor Collins, acostumado a seguir evidências diretas, ainda considerava que o culpado deveria estar entre Peter e Robert. Miss Marple, no entanto, começava a acreditar que o centro da teia estava mais próximo da segunda vítima, Emily, e de seu círculo familiar. A aparente tranquilidade dos envolvidos não a convencia. Para ela, a chave estava em quem conseguia manter a calma, mesmo diante de questionamentos diretos. Quem conseguia manter um rosto impassível enquanto mentia era justamente quem mais merecia a atenção. Miss Marple sabia que, em St. David, os sorrisos escondiam mais do que revelavam, e, nesse caso, a aparência educada e o comportamento discreto poderiam muito bem ser a camuflagem perfeita para um assassino. As investigações seguintes confirmaram para Miss Marple que o ponto de partida para compreender o crime era entender os vínculos emocionais entre Clara
e os principais suspeitos. Mais do que rivalidades ou questões financeiras, parecia haver um componente pessoal, movido por sentimentos feridos. Simon Maynard tornou-se o foco. A partir de depoimentos discretos, Miss Marple montou um quadro da relação dele com Clara. Amigos próximos revelaram que Simon passava longos períodos ajudando-a nas aulas, carregando materiais e acompanhando alunos até em casa. Embora Clara o tratasse com cortesia, não havia sinais de envolvimento romântico. Para Simon, no entanto, essa atenção parecia ter ganhado um significado maior. Uma conversa com uma ex-colega de Clara reforçou a suspeita. A jovem afirmou ter presenciado momentos em que Simon se mostrava excessivamente protetor, chegando a interromper conversas de Clara com outros homens. Essa possessividade, mesmo disfarçada, indicava que ele não via sua relação com ela de forma puramente amistosa. Peter Langford também trazia um histórico marcado por rejeição. O rompimento do noivado, segundo vizinhos, foi cercado por discussões acaloradas e afastamento súbito. Embora Peter tenha negado qualquer desejo de vingança, seu comportamento fechado e sua ausência repentina continuavam sem explicação plausível. Robert Finn, por sua vez, alimentava um tipo diferente de ressentimento. Sua demissão, provocada pelo flagrante de Clara, havia manchado sua reputação na vila. Pessoas próximas relataram que ele se referia a ela com desdém, embora sempre usando um tom de aparente indiferença. Miss Marple sabia que esse tipo de fachada podia facilmente encobrir rancor profundo. Ao revisar cada perfil, a detetive percebeu que Simon apresentava o elo mais delicado. Sentimentos não correspondidos, proximidade frequente com a vítima e uma possível dificuldade em lidar com a rejeição. Era uma combinação perigosa. Decidida a testar essa hipótese, Miss Marple fez uma visita à casa dos Maynard, desta vez sem o inspetor. A senhora Maynard tentou evitar que Simon participasse da conversa, alegando que ele ainda estava fragilizado. Miss Marple, no entanto, insistiu de forma cortês. No pequeno encontro, Simon mostrou-se inicialmente educado, mas com respostas curtas. Ao ser questionado sobre os dias que antecederam a morte de Clara, desviou o olhar e começou a manipular nervosamente um objeto nas mãos. A mudança no tom de voz foi evidente quando Miss Marple mencionou Peter Langford. A expressão de Simon se fechou e ele fez um comentário rápido sobre como Peter nunca foi bom para ela. Essa reação chamou atenção. Era o tipo de ressentimento que não vinha apenas de preocupação, mas de ciúme. A presença de Peter, mesmo distante, parecia incomodar Simon de forma pessoal. A ligação com a morte de Emily surgia como um agravante. Moradores próximos contaram que, após a morte de Clara, Simon passou a se afastar de todos, incluindo a própria irmã. Nos últimos dias antes da tragédia no poço, Emily teria confidenciado a uma amiga que estava preocupada com o irmão, mas não quis explicar o motivo. Miss Marple interpretou isso como um possível indício de que Emily sabia mais do que dizia. Se tivesse visto ou descoberto algo sobre a morte de Clara, poderia ter se tornado alvo por representar um risco direto para o culpado. Enquanto o inspetor Collins mantinha o foco em Peter e Robert, Miss Marple sabia que o comportamento emocional dos envolvidos pesava tanto quanto provas físicas. A forma como Simon reagia a perguntas sobre Clara e a maneira como evitava falar da irmã formavam um padrão claro de desconforto. Para avançar, a detetive decidiu que seria preciso confrontar Simon de forma indireta,
criando uma situação em que ele revelasse mais do que gostaria. Planejou uma visita simulando interesse em detalhes da rotina de Clara, mas conduzindo a conversa até pontos sensíveis. Durante esse encontro, ao mencionar a possibilidade de Clara ter retomado contato com Peter antes da morte, Simon demonstrou um breve, mas nítido, traço de raiva. Não levantou a voz, mas sua postura endureceu e ele respondeu de forma seca. Ela não precisava dele. Para Miss Marple, esse momento foi decisivo. O ciúme estava enraizado e a rejeição provavelmente havia se transformado em frustração acumulada. Esse tipo de emoção, somado a uma ligação próxima com a vítima, podia facilmente ter evoluído para um ato impulsivo e violento. O passo seguinte seria obter confirmação do que Emily sabia antes de morrer. Isso poderia explicar a conexão direta entre os dois crimes e consolidar a teoria de que Simon, movido por sentimentos intensos e medo de exposição, era o elo central de ambos os assassinatos. Miss Marple sabia que, em casos assim, ciúme e rejeição eram motores poderosos para tragédias, e em St. David eles podiam ter sido fatais para 2 vidas. Com o avanço da investigação, Miss Marple voltou-se para o que sempre considerava decisivo em casos ocorridos em comunidades pequenas: os segredos que circulam em voz baixa, os detalhes que raramente chegam aos ouvidos da polícia porque são considerados assuntos de família ou coisas que não devem sair da vila. O primeiro passo foi retornar ao café central de St. David. Ali, entre xícaras de chá e conversas triviais, era comum que moradores deixassem escapar fragmentos de informações importantes. Sentada discretamente em um canto, Miss Marple ouviu comentários sobre como Clara vinha se afastando de certas pessoas antes de morrer. Uma senhora, acreditando que estava apenas repetindo uma fofoca inofensiva, disse que Clara parara de frequentar um grupo social após um desentendimento com a mãe de um de seus alunos. A detetive logo associou o comentário à senhora Maynard. Embora nada confirmasse uma briga aberta, era possível que Clara tivesse descoberto algo incômodo ligado à família. Esse tipo de atrito, em uma vila pequena, costuma gerar desconforto generalizado e, muitas vezes, segredos bem guardados. Na loja de Morton, Miss Marple colheu mais peças. Um cliente comentou que Robert Finn, após ser demitido, não apenas ameaçou Clara, mas também chegou a insinuar que sabia coisas sobre sua vida pessoal. Morton nunca havia mencionado isso antes, talvez por considerar irrelevante ou por temer alimentar boatos. Já na casa de um casal idoso, que conhecia tanto Clara quanto os Maynard, surgiu outro dado. Simon, antes da morte de Clara, havia sido visto circulando pela área de Thornfield Cottage em horários incomuns. O local não era caminho para sua casa nem para qualquer ponto frequente de encontro social. Esse comportamento não fora relatado oficialmente. O padrão ficava claro. Cada morador guardava uma parte da história, mas ninguém falava abertamente por medo de expor vizinhos ou familiares. Miss Marple sabia que a soma dessas pequenas reticências poderia compor o quadro completo. Ela decidiu revisitar a cena do segundo crime, o poço, nos fundos da casa dos Maynard. Desta vez observou mais atentamente o terreno ao redor. Havia marcas sutis na terra, mais antigas que as deixadas pela polícia, como se alguém tivesse estado ali antes da descoberta do corpo de Emily. Isso indicava que o local poderia ter sido usado para esconder ou descartar algo. Com a permissão do inspetor Collins, fez uma busca mais detalhada. Não encontrou objetos evidentes, mas percebeu que a tampa de ferro
estava mais pesada de um lado, sugerindo que havia sido recolocada de forma apressada. Esse detalhe indicava que quem colocou o corpo ali não se preocupou em restaurar a posição exata, talvez por estar com pressa ou nervoso. Ao conversar com moradores próximos ao poço, Miss Marple recebeu relatos vagos sobre gritos ou vozes abafadas na noite anterior à descoberta do corpo de Emily. Contudo, ninguém havia informado isso à polícia, alegando não querer se meter. Outro fio surgiu quando, no final da tarde, a detetive encontrou um antigo amigo de Peter Langford. Ele revelou que Peter se correspondia com alguém na vila, mas nunca quis dizer quem. A carta mencionada pela senhoria poderia ser parte dessa troca e talvez contivesse informações comprometedoras. Ainda assim, Miss Marple mantinha o foco em Simon. Ao cruzar horários e relatos, percebeu que ele esteve ausente de casa em 2 momentos cruciais: na noite do assassinato de Clara e no período em que Emily provavelmente foi morta. Nenhuma testemunha pôde confirmar onde ele estava e a própria mãe ofereceu respostas vagas. Naquela noite, refletindo em silêncio, Miss Marple concluiu que os segredos de St. David não estavam apenas nos atos cometidos, mas também no silêncio coletivo que os protegia. A hesitação dos moradores em compartilhar o que sabiam permitira que o assassino agisse 2 vezes, sem ser contido. O próximo passo seria romper esse pacto não declarado. Para isso, precisaria de uma abordagem cuidadosa, capaz de levar as pessoas a falar sem que se sentissem traindo seus vizinhos. Em vilas assim, descobrir a verdade não dependia apenas de provas, dependia de quebrar o muro invisível que o hábito de proteger a própria comunidade erguia. Miss Marple estava pronta para fazer exatamente isso. Com as peças já reunidas sobre Clara Hughes e Emily Maynard, Miss Marple decidiu concentrar-se no que realmente ligava as 2 jovens, além da relação professora-aluna. A ligação mais óbvia era o convívio nas aulas particulares, mas o comportamento recente de ambas sugeria que havia algo mais profundo, algo que não constava nos relatos formais. O primeiro passo foi analisar a rotina das 2. Clara dava aulas a Emily 3 vezes por semana, geralmente no final da tarde. Após cada encontro, Emily costumava passar algum tempo no jardim, perto do poço. Isso, segundo a mãe, era apenas um hábito para tomar ar fresco, mas Miss Marple suspeitava que a menina aproveitava esses momentos para refletir ou conversar em particular com alguém. Em conversas discretas com colegas de escola de Emily, a detetive descobriu que, nos últimos dias antes de morrer, a menina estava mais reservada e evitava responder perguntas sobre Clara. Uma amiga próxima chegou a dizer que Emily parecia carregar um segredo e que ficava nervosa quando o nome de Simon, seu irmão, surgia nas conversas. Essa informação coincidiu com um detalhe colhido anteriormente. Clara vinha se distanciando de alguns círculos sociais. Miss Marple deduziu que esse afastamento podia estar ligado a algo que soubera ou presenciara, e que Emily, de alguma forma, também descobrira. Para confirmar essa hipótese, a detetive revisitou o depoimento do lojista Morton. Ele mencionara que Simon ajudava Clara nas aulas, mas sem entrar em detalhes. Ao ser questionado novamente, admitiu que, em uma ocasião, viu Simon e Clara discutindo discretamente atrás da loja, longe de olhares curiosos. Não ouviu o conteúdo da conversa, mas percebeu que Clara parecia desconfortável. Outra pista surgiu de forma indireta. Uma vizinha dos Maynard contou que, na semana anterior ao assassinato de Clara, Emily foi vista correndo para casa, chorando. Não havia sinais de ferimentos,
mas a pressa e o estado emocional da menina chamaram atenção. Miss Marple começou a traçar uma linha. Clara, em algum momento, rejeitou ou confrontou Simon sobre algo. Emily, por estar próxima e observadora, acabou testemunhando ou percebendo o desentendimento. A partir daí, as duas passaram a carregar uma ligação que não estava nas fotos de professora e aluna, mas na posse de um conhecimento perigoso. A carta recebida por Peter Langford continuava como ponto obscuro, mas a detetive já suspeitava que, se tivesse relação com Clara, poderia ter sido mais uma peça no quadro de tensões em torno dela. No entanto, o comportamento de Peter, apesar de questionável, não explicava a morte de Emily. Simon, por outro lado, tinha acesso a ambas e motivo para silenciar a irmã. Em busca de confirmação, Miss Marple revisitou o local do poço. Um detalhe chamara sua atenção. A tampa de ferro, pesada e difícil de mover, poderia ser levantada por um homem jovem e forte, mas não por uma criança ou idoso. Isso indicava que o assassino tinha vigor físico suficiente, e Simon se encaixava nesse perfil. Ao confrontar esses elementos com o inspetor Collins, Miss Marple explicou que a chave estava na sequência de acontecimentos. 1. Clara rompe laços com Simon após perceber seu interesse e comportamento excessivamente possessivo. 2. Emily presencia ou descobre algo comprometedor sobre a relação entre os dois. 3. A morte de Clara ocorre e Emily se torna um risco iminente para o culpado. 4. Emily é assassinada para impedir que fale. Essa ordem de eventos revelava que as duas mortes não eram casos isolados, mas parte de uma mesma cadeia motivada por sentimentos pessoais e pela necessidade de encobrir o primeiro crime. Para avançar, Miss Marple sabia que precisava de uma conversa direta com Simon, mas em circunstâncias que o fizessem baixar a guarda. Planejava fazê-lo sozinho, sem a mãe ou o inspetor por perto, explorando o vínculo emocional que ele acreditava ainda existir com Clara. Se conseguisse confirmar que ele nutria um ressentimento alimentado por rejeição e, ao mesmo tempo, medo da exposição, poderia fechar o círculo das conexões invisíveis entre as vítimas. Tudo indicava que o elo não estava apenas no convívio, mas no conhecimento partilhado e no perigo que esse conhecimento representava para quem tinha algo a esconder. Miss Marple estava cada vez mais próxima de juntar todas as peças. Com o quadro das conexões entre Clara e Emily praticamente definido, Miss Marple sabia que a etapa seguinte não era apenas identificar o culpado, mas também garantir que a verdade viesse à tona de forma irrefutável. Na vila de St. David, onde boatos circulavam mais rápido que fatos, revelar a verdade completa significava não apenas resolver o crime, mas também quebrar a rede de silêncio que permitira que ele acontecesse. O inspetor Collins ainda se mostrava cético quanto à suspeita central sobre Simon Maynard. Para ele, a ausência de provas materiais diretas e a falta de antecedentes tornavam improvável que um jovem conhecido pela discrição tivesse cometido 2 assassinatos. Miss Marple, no entanto, via na descrença do inspetor a mesma barreira que impedia os moradores de falarem, a imagem de bom rapaz que Simon cultivara ao longo dos anos. Decidida a confrontar Simon, Miss Marple pediu à Sra. Maynard que lhe permitisse uma conversa a sós com o filho. Alegou que, como não era da polícia, poderia conseguir que ele se abrisse. A mãe, hesitante, acabou concordando. Encontrou Simon sentado à beira da cama, olhar baixo e postura rígida. Começou falando de Clara, não como vítima, mas como pessoa, sua dedicação às aulas,
seu carinho com os alunos. Simon reagiu com um leve aperto no maxilar, sinal de tensão. Miss Marple comentou então sobre como Emily sempre parecia protegê-lo, mesmo quando estava preocupada. Foi nesse ponto que a detetive notou uma mudança. Simon passou a mexer nas mãos, evitando encarar. Miss Marple, com voz calma, observou que, em vilas pequenas, a verdade sempre encontra um caminho para emergir, porque todos se conhecem e ninguém consegue sustentar uma mentira para sempre. Às vezes, disse ela, esconder um erro leva a outros, e esses outros acabam se tornando impossíveis de controlar. O silêncio se prolongou até que Simon, num tom quase inaudível, admitiu que as coisas saíram do controle no dia em que confrontou Clara. Contou que se sentiu humilhado quando ela deixou claro que nunca teria interesse nele e que deveria manter distância. Disse que não pretendia machucá-la, mas que, tomado pela raiva, perdeu o controle. Miss Marple não interrompeu, deixando que ele continuasse. Simon afirmou que Emily apareceu pouco depois e viu o que havia acontecido. A irmã tentou correr, mas ele a alcançou. Segundo Simon, ela prometeu não contar nada, mas ele não acreditou. Temendo ser denunciado, decidiu garantir que ela ficasse em silêncio. A confissão era clara. Miss Marple, mantendo a compostura, disse que a única forma de encerrar aquele ciclo era contar tudo oficialmente. Ele hesitou, mas a presença tranquila dela parecia aliviar parte do peso que carregava. Concordou em falar com o inspetor. Ao sair do quarto, Miss Marple avisou a Sra. Maynard que Simon queria dar seu depoimento. A mãe, atônita, demorou alguns segundos para processar a informação. Collins, chamado imediatamente, ouviu toda a confissão, confirmando cada detalhe com perguntas diretas. Com a verdade exposta, restava lidar com a reação da vila. Miss Marple sabia que, em comunidades pequenas, a revelação de um crime cometido por alguém de dentro podia ser tão chocante quanto o crime em si. Ela aconselhou o inspetor a apresentar o caso de forma objetiva, sem omitir fatos, mas também sem alimentar especulações desnecessárias. Nos dias seguintes, David passou por um misto de alívio e luto. Alívio por saber que o culpado fora identificado, mas luto pela perda de duas jovens e pelo destino trágico de um rapaz que, aos olhos de muitos, jamais teria sido capaz de tamanha violência. Para Miss Marple, o objetivo fora alcançado. Não apenas encontrar o assassino, mas permitir que a comunidade iniciasse um processo de cura. A verdade, ainda que dolorosa, era o primeiro passo para que a vila deixasse de carregar o peso da dúvida e do medo. No entanto, ela sabia que cicatrizar levaria tempo. A rede de segredos que sustentava a harmonia aparente de St. David tinha sido rompida, e mesmo que a justiça seguisse seu curso, o eco dos acontecimentos continuaria presente por muito tempo. A confissão de Simon Maynard marcou oficialmente o encerramento da investigação. Com o depoimento registrado e as evidências circunstanciais alinhadas à sua narrativa, o inspetor Collins pôde encaminhar o caso para as autoridades competentes. A prisão foi discreta, realizada no início da manhã, antes que a maior parte da vila estivesse nas ruas. Ainda assim, a notícia se espalhou com rapidez, percorrendo cada esquina de St. David. Para os moradores, aceitar que o responsável por duas mortes brutais era alguém criado entre eles não foi fácil. Havia um choque coletivo, não apenas pelo ato em si, mas pela quebra da imagem que todos tinham de Simon, um jovem tranquilo, reservado e aparentemente incapaz de causar mal. Essa dissonância
fez muitos questionarem sua própria percepção das pessoas à sua volta. O inspetor Collins, embora cético no início, reconheceu publicamente que a condução meticulosa de Miss Marple havia sido decisiva. Ele admitiu que, sem a paciência dela para observar e ouvir, a linha de investigação teria permanecido centrada nos suspeitos errados, como Peter Langford e Robert Finn. Miss Marple, por sua vez, manteve a postura discreta. Quando questionada por alguns moradores sobre como sabia que Simon era o culpado, limitou-se a dizer que os pequenos detalhes costumam falar mais alto do que as grandes declarações. Para ela, o caso havia seguido um padrão comum em comunidades pequenas: crimes motivados por sentimentos pessoais, disfarçados sob o verniz de normalidade do dia a dia. O destino dos outros envolvidos também ficou claro. Peter Langford, embora inocentado das acusações mais graves, deixou a vila pouco depois, possivelmente para escapar dos olhares desconfiados e dos comentários sobre seu passado com Clara. Robert Finn, por outro lado, continuou vivendo ali, mas o episódio o deixou isolado socialmente, não por envolvimento direto no crime, mas por seu histórico de conflitos e ameaças. A família Hargreaves, pais de Clara, recebeu apoio da comunidade, embora o vazio deixado pela filha fosse impossível de preencher. Já a senhora Maynard, além de lidar com a perda de Emily, enfrentava a dolorosa realidade de que seu próprio filho era o responsável. A mulher raramente saía de casa e passou a evitar conversas com vizinhos, mantendo-se reservada. Com o encerramento formal do caso, St. David iniciou um lento processo de retorno à rotina. A loja de Morton voltou a abrir normalmente, o café central retomou o movimento e até a praça, antes silenciosa, voltou a receber crianças brincando. Ainda assim, o clima era diferente. As pessoas olhavam umas para as outras com mais cautela, como se tentassem decifrar segredos escondidos. Miss Marple permaneceu na vila por mais alguns dias, auxiliando Collins a organizar o relatório final. Numa manhã, enquanto caminhava pela praça, observou que, aos poucos, os moradores voltavam a conversar em voz alta, trocando cumprimentos e retomando hábitos comuns. Esse era o sinal de que, mesmo abalada, a comunidade estava encontrando um caminho para seguir em frente. Antes de retornar a St. Mary Mead, Miss Marple fez uma última visita ao local do poço. Ficou alguns minutos parada diante da tampa de ferro, lembrando-se de como aquele ponto havia sido crucial para entender a ligação entre as duas mortes. Para ela, aquele lugar simbolizava a essência do caso, algo aparentemente inofensivo que escondia, em silêncio, uma verdade sombria. De volta à sua própria vila, sentou-se na poltrona junto à janela, com uma xícara de chá nas mãos. Refletiu sobre como a resolução de um crime não apaga as perdas, mas pode impedir que a dúvida e o medo continuem corroendo uma comunidade. No fim, a busca pela verdade não é apenas sobre justiça, é também sobre devolver às pessoas a segurança de viver sem olhar constantemente por cima do ombro. O caso de St. David havia mostrado mais uma vez que as motivações humanas raramente são lineares. Ciúme, rejeição, segredos e medo se entrelaçaram até resultar em uma tragédia dupla. E, como sempre, foi nos detalhes menos óbvios que as respostas apareceram. Para Miss Marple, havia a satisfação silenciosa de ter cumprido seu papel. O próximo mistério, sabia ela, não estaria muito distante. Mas, por ora, o importante era que St. David pudesse respirar novamente, mesmo que sob um ar um pouco mais desconfiado do que antes. A vida na vila seguiria em frente,
como sempre acontece. As flores voltariam a ser plantadas, o mercado retomaria seu movimento e o café voltaria a servir conversas animadas junto com suas bebidas. Ainda assim, para aqueles que viveram aqueles dias, a lembrança das duas jovens e do rapaz que as tirou da vida jamais se apagaria por completo. E assim, com o trem cortando o campo aberto de volta a St. Mary Mead, Miss Marple deixava para trás mais um caso resolvido, levando consigo a certeza de que, enquanto existirem pessoas e suas complexas relações, sempre haverá segredos esperando para serem descobertos. E assim, mais um mistério foi desvendado. Mas quantos outros ainda esperam por respostas? Se gosta desse tipo de investigação, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos casos. Quer apoiar o canal? Deixe um super obrigado e ajude a trazer mais mistérios intrigantes. Nos vemos na próxima investigação.